Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio de Papo Saúde. Eu sou Yasmin, estudante de Biomedicina, e estou aqui com a Carol. Oi, eu sou a Carol, estudante de Biomedicina. Estamos hoje com a Uli, médica especializada em nutrologia e endocrinologia. Bem-vinda, Uli! Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre um tema muito importante, que é o lipedema. O lipedema, ele tá hoje nas redes sociais, assim, um assunto super popularizado. E muitas pessoas falam muito sobre isso, TikTok, Instagram. E, de fato, doutor, o que é o lipedema? Bom, o lipedema é uma doença estrógeno-dependente, crônica e progressiva. E está ligada ao tecido gorduroso mesmo. A gente pode falar de uma forma simples que a gordura ela é inflamada, uma gordura doente, diferente de uma gordura comum. Tá. É essa dúvida que a gente tem, assim, como que eu posso diferenciar o que é uma gordura localizada e o que é lipedema? Bom, a gordura localizada é aquela gordura que ficou ali, né? Eu gosto de falar que é o último guerreiro. Então, geralmente a pessoa emagrece, fica ali localizada em flanco, barriguinha. Realmente você vê que emagrece e fica ali resistente. Agora, o lipedema, ele tem uma distribuição mais comum. Então, é mais comum estar nas pernas, aí pode ir na perna inteira ou ficar localizada só em flancos, nessa parte aqui do quadril mesmo, ou também em braços. Então, geralmente, o local de acúmulo é bem diferente. E por que as pessoas subdiagnosticam, né? Hoje em dia, assim, todo mundo, né, tem uma comparação muito grande nas redes sociais, e aí se olha e diz, eu tenho lipedema. Por que acontece isso com a população? Que eu acho que por muito tempo não foi diagnosticado, né? Então, querendo ou não, é um CID mais novo. Então, muitas mulheres passaram a vida inteira só se sentindo insuficientes. Tipo, faziam tudo que podiam e eram chamadas de preguiçosas porque não conseguiam emagrecer. Só que a gente percebe que realmente é uma gordura muito resistente. Ela não responde só ao exercício físico, não responde só à alimentação. Então, hoje, a gente consegue perceber no chegar mesmo que a paciente tem aquilo. E hoje muitas mulheres estão se identificando e outras estão tentando se colocar ali também como se, será que eu tenho? Então eu acho que não é nem subdiagnosticar, eu acho que hoje realmente as pessoas estão se identificando mais cedo e buscando ajuda mais cedo, o que é bom, por um lado. E assim, além da gordura, né, nesses locais, tem outros sintomas que a pessoa pode identificar? Talvez eu tenha e deva procurar alguém? O principal antes da gordura é dor, né? Então, são mulheres que passaram a vida inteira com dores nas pernas, com hematomas, que realmente são vários roxos que aparecem pelo corpo, muita fragilidade mesmo. Também, às vezes, elas vão ter desconforto já no toque. Então, você toca e você já tem ali um desconforto. E eu acho que realmente é uma gordura desproporcional. É uma mulher que muitas vezes emagrece e não perde gordura no quadril. E aquilo vem junto com estigma, com autoestima ruim, mulheres que não usam shorts. Então, muitas vezes vem também com alguns sintomas aí de depressão, de tristeza profunda, de ansiedade por não conseguir respostas. Então, eu acho que é realmente muitas coisas junto além da gordura. E, assim, o diagnóstico tardio, assim, de mulheres, por exemplo, 35+, 40+, é mais difícil de conseguir fazer o tratamento, de conseguir resultados? Um ponto importante é falar que, como ela está relacionada mais à saúde à mulher, né, por ser estrógeno dependente, então é o hormônio principal da mulher, existem 3 períodos da vida da mulher que pode ser pior. Então, ou ela vai iniciar ali no início da vida, realmente da puberdade, então quando a mulher começa a menstruar, ou durante a gravidez, ou na transição menopausal. Porque são épocas onde a gente oscila muito a nossa parte hormonal. Então, tem mulheres que não vão ter até a transição menopausal, 40+, ou vão ter mulheres que já ali, logo que menstruam, já começam a sentir os sintomas. Como é uma doença progressiva, se você tem desde o começo da vida, quando você tiver 35 anos, provavelmente essa doença já está mais avançada. Então, tudo vai depender de quando começaram os seus sintomas, como que está, qual que é a evolução, se você tem ali um lipedema grau 1, se já é um grau mais avançado. Tem graus, então, a Sim, doença. eu achei que as pessoas todas já nasciam com. Interessante também saber disso. E quanto aos graus, assim, o que diferencia um do outro? Muitas vezes quando a gente vai diagnosticar, por exemplo, pacientes que estão iniciando, às vezes a gente vai pensar uma paciente mais magra, geralmente é um grau 1, é uma dor, tem uma inflamação localizada, um tecido ali, mas não tem ainda disfunção. Quando a gente vai avançando os graus, a gente vai vindo associado com o grau de dor, também com a questão de alteração mesmo nos ligamentos, então começa com dor no joelho, começa com alteração ao andar, depois pode vir junto com linfedema, que é alteração no tecido linfático, então que é quando a gente
gente olha para aquelas mulheres e realmente olha na rua e fala, nossa, aquela mulher ali eu acho que tem lipedema. Aquele grau é um grau mais avançado. Que é aquele inchaço perto, na canela, assim, Que perto vem dos tudo, assim, pés. parece que até ou é realmente uma panturrilha muito grande, ou uma coxa que desce a perna inteira em bloco. Então, quando a gente realmente olha e entende que aquilo já é um lipedema, qualquer um consegue ver que não está normal, a gente fala que aqueles graus são mais avançados. E hoje o que tem chegado no consultório, graças a Deus, são os graus mais leves. E aí a gente consegue sim dar uma boa freada na evolução da doença. E tu sabe que, assim, além da população às vezes não entender, as mulheres às vezes não saberem que elas têm, dentro da saúde, assim, dos profissionais de saúde, tu também vê bastante, assim, questão de diagnóstico de mulheres que não estão sendo diagnosticadas, ou falta de informação dentro da saúde também? Até com a internet, né, com essa questão da viralização, né, desse conteúdo, está melhor, né? Mas eu ainda atendo mulheres que quando eu falo que elas têm lipedema, e assim, já é um lipedema avançado, elas ficam em choque. Tipo assim, como assim? Nunca ninguém me falou, como que eu passei por tantos médicos e não foi notado isso? Porque é um diagnóstico clínico, né? A gente não precisa obrigatoriamente fazer um exame para comprovar. A gente consegue sim fazer exames para, tipo, às vezes tirar uma dúvida, mas em geral, com uma boa avaliação física e com a anamnese, que é perguntar ali para a paciente tudo que ela está sentindo, a gente já fecha o diagnóstico. Então, realmente, talvez seja por falta de ou conhecimento ou de não procurar mesmo. Que tipo de exames é feito para Pode ser feito ultrassom, pode ser feito ressonância, mas são exames que são de alto custo e que às vezes vão ser invasivos, então não é uma obrigatoriedade. Então a gente consegue sim olhar para a paciente, fazer o toque, perceber, realmente examinar a paciente e você liga exame físico e anamnese e você fecha o diagnóstico. Um simples hemograma talvez poderia ajudar? Exames de sangue não vou mostrar, que é uma coisa até que acontece bastante com as mulheres que têm lipedema, que elas têm quase nenhuma alteração metabólica. Então, elas geralmente são pacientes que não têm gordura na região abdominal, que é onde é uma gordura que leva a doenças. Então, quase sempre a gente vai encontrar uma mulher com lipedema com os exames lindos. E aí, ela foi chamada de obesa a vida inteira e, na realidade, não é. É porque não necessariamente precisa vir com obesidade. Por isso que tem o choque, às vezes, das mulheres, né? Quando recebe o diagnóstico. Nossa, como assim eu tenho lipedema? Sou uma pessoa magra. Enfim. Às vezes até ficam, ofendidas, como assim? Isso é, né, pessoa que tem sobrepeso, eu não tenho. Interessante. E que tipo de tratamento, assim, hoje existe? O tratamento, eu gosto de dizer que são em pilares, né? Então, a gente precisa ter um estilo de vida anti-inflamatório. Então, a primeira coisa é pensar em tudo que envolve, desde o creme que a gente passa, do que a gente bebe, do que a gente sai. Então, alimentação, né, anti-inflamatória. Então, retirar açúcar, retirar glúten, retirar lactose para quem é intolerante. Pensar em uma dieta limpa é um pilar muito importante e não uma dieta restritiva, porque restringir também não é bom para o paciente que tem lipedema. A gente tem que ter uma dieta equilibrada e limpa. O segundo ponto realmente é uma atividade física também que precisa acompanhar o grau daquela paciente. Então, você não pode pegar uma paciente em um grau avançado e falar para ela fazer um crossfit, porque o impacto ali vai machucar o joelho, vai machucar as pernas e não vai ser legal. Então, a gente sempre tem que avaliar isso. Vamos fazer uma musculação, vamos fazer uma hidroginástica, sempre direcionada. É muito importante isso, assim, eu tenho muitas pacientes que chegam e falam, doutora, eu me mato na atividade física, eu me mato na aeróbica, eu não vejo resultado. E isso é pior, porque quando a gente faz exercício demais, a gente causa mais inflamação, e é uma doença inflamatória. Então, a gente tem que ter uma inflamação, que a gente fala assim, que é uma inflamação controlada. Então, também não dá para fazer atividade física demais. A gente tem hoje muitos ativos que podem atuar junto, então resveratrol, coenzima Q10, a própria metformina, que é um remédio, né, que primeiramente foi feito ali, elaborado para quem tem diabetes, mas atua controlando fibrose, então também tem sido um ativo passado para muitas pacientes, principalmente às vezes até magras, porque não é para diabetes. E hoje a gente tem aí uma grande coisa, um lançamento, vamos pensar assim, né, que foi uma grande descoberta, que é o Mounjaro. Né? O Mounjaro, ele vem sendo realmente algo disruptivo, ele melhora muito a vida das pacientes, então, em doses baixas para pacientes que não precisam emagrecer também, tem trazido muito resultados, de coisa de um mês, assim, de melhora de dor, de melhora de mobilidade, os pacientes percebem a celulite ali, né, aquela nodulação, porque o aspecto da pele do lipedema é um aspecto grosseiro mesmo, então são nódulos grandes, a paciente sente ao toque,
Então, aquilo começa a ficar melhor, começa a ficar uma pele mais gostosa mesmo ao toque, não é mais aquela pele inflamada. Então, realmente tem sido muito bom. Porque o Monjaro, além de ajudar a emagrecer, ele ajuda a reduzir a inflamação. Ele pega aquela célula de gordura doente, faz ela ser uma gordura não doente para que ela consiga ser eliminada. Então, não é que ele vai só naquela gordura, mas como uma mulher muitas vezes só tem gordura ali, a gente consegue uma resposta bem legal. Então, tem sido realmente algo muito incrível. E em alguns casos, a gente vai fazer o uso de compressão e também a cirurgia. Aí a gente vai acabar vendo pacientes, às vezes, com um nível mais avançado. E hoje, com o Monjaro, muitas pacientes têm preferido fazer o tratamento conservador e depois, se precisar, fazer uma cirurgia. Teve até uma menina do Big Brother, aquela Yasmin, lembra? Ah, sim! A Yasmin, ela, no programa, ela já tava com um nível bem avançado. E eu acho que ela nem falava sobre o Ela não lipedema. entrou com, mas durante... Não, ela entrou com? Mas é porque não era um assunto falado. Mas é porque ela foi a prova do que um estilo de vida inflamatório faz com o lipedema. Isso, ela já tinha, mas daí durante o programa Piorou ficou tudo. visível, né? Mas foi por isso. Ela mesma falou lá, o estresse, a alimentação, a falta de atividade física fez com que ela piorasse muito o lipedema. E quando ela saiu, ela foi uma das primeiras que fez o tratamento com o Monjaro. E realmente teve uma melhora absurda. Então, foi um dos primeiros casos aí que acabou trazendo muita gente a entender, a buscar saber mais sobre esse diagnóstico. E também foi muito legal. Sim, porque ela sempre foi considerada uma mulher magra, né? E daí ela entra lá, sempre modelo, enfim. E aí daí descobrem que também as mulheres magras também podem ter isso se elas saem ali do estilo de vida que ela tinha, né? Sim, e eu recebo bastante pacientes magras que falam que, tipo, meu Deus, eu faço de tudo. E realmente mulheres, assim, que você olha e fala, meu Deus, faz tudo. E o corpo não responde. Porque não adianta, o lipedema é uma doença. Ela não responde só à atividade física e dieta. Então, são mulheres que às vezes fazem dietas restritivas, que se matam na academia e não veem resultado. Porque não é, a gente tem que tratar a célula doente. Então, realmente vai além. E daí esse é importante do diagnóstico, porque pelo que tu falou ali, quando a pessoa faz demais, gera mais inflamação. Então, se a pessoa não procurar um profissional para ver, não, por que isso tá acontecendo? Por que eu me mato tanto e não tá acontecendo? Sim. Ela pode estar só piorando o quadro dela. Com certeza, isso é uma coisa que acontece bastante. E você tirar da cabeça de uma pessoa que treina 7 vezes por semana e não vê resultado, que ela tem que treinar 4... é outro tratamento, porque realmente é muito difícil, né? Porque geralmente são mulheres muito frustradas, vem muito um estigma, né, da mulher que tem o lipedema, passa a vida inteira não se entendendo, ali buscando o porquê que é daquele jeito, às vezes não tem um quadro familiar compatível, que, né, às vezes nem vem a mãe daquele jeito e não sabe por que tem, porque hoje a gente usa anticoncepcional também, então o anticoncepcional piorou muito isso, né, porque é uma doença de estrógeno, aí a gente entra em exposição ali àquele estrógeno também, que não é um estrogênio bioidêntico, né? Algo sintético, que acaba piorando e levando a quadros de lipedema. Então, muitas mulheres que não têm familiar têm a doença hoje por conta desse anticoncepcional que a gente se expõe por muitos anos, né? Durante a vida. Sim, a gente vem de uma geração que vem se expondo, né? O anticoncepcional por muito Quase tempo. todo mundo é 15, 16 anos dando anticoncepcional. E aí a mesma coisa, para você tirar da cabeça da pessoa que ela tem que parar de usar o anticoncepcional para mudar para um dia ou para mudar para um outro, também é outra história. Porque, tá acostumada, minha pele é boa. E aí é isso, uma coisa melhora e a outra piora. E dentro, assim, do lipedema, existe alguma outra doença que esteja relacionada ou não? Assim, alguma outra cardiopatia, de repente? O que a gente vê é que vem muito ali com doenças da tireoide, então a gente acaba percebendo que vem doença de Hashimoto, com bastante frequência, né, que é uma doença da tireoide, o hipotireoidismo autoimune. Vem também bastante quadros de disbiose, mas, assim, te falar uma doença que é relacionada diretamente, não. E os tratamentos, assim, a gente falou sobre para o tratamento, quero te perguntar agora, além o tratamento estético, na verdade, né? Porque às vezes a gente ouve falar da parte cirúrgica, por exemplo, uma lipo no joelho. Também já ouvi falar de pessoas que fizeram bariátrica pro lipedema. Esses tratamentos, assim, existem além de cirurgia? Existem outros tratamentos que venham trazer essa questão estética? Eu acho que hoje já melhorou muito, né? Então, hoje até a medicina estética vem avançando muito.
trazendo com, assim, a primeiro pilar, desinflamar. Então, o que eu vejo, que chega às vezes no consultório, pacientes que fizeram cirurgia e não estão satisfeitas porque não fizeram nenhum tratamento antes, e pacientes que já chegaram bem, fizeram só um detalhezinho e ficaram maravilhosas. Então, para mim, toda paciente que for fazer qualquer procedimento tem que ser desinflamada primeiro. Então, hoje a gente tem como fazer procedimentos menos invasivos para tirar a gordura localizada. Então, como, por exemplo, os empters, que são esvaziadores de gordura, que a gente faz aplicaçõezinhas locais no consultório mesmo, que são rápidas e não doem, assim, muito, né? É uma dor tolerável, dá para ser feito. Tem também várias tecnologias, então, como Morphos, que hoje estão também aí para ajudar a paciente, tratando essa flacidez, essa gordura doente, e a gente realmente vê uma melhora. E a gente vai ter também a cirurgia, para quem precisa, de fato, tirar às vezes porque é uma doença que está mais progressiva, que já tem mais quantidade de gordura, a gente realmente vê uma melhora. Mas a célula de gordura doente, ela fica ali, né? É uma doença que não tem cura. Então, por mais que a gente faça uma cirurgia, que a gente reduza bastante a gordura, se não cuidar depois, vai voltar. Sim, então, isso que é uma coisa bem, assim, importante de frisar, porque as pessoas acham que tem cura e não tem. A gente tem que só frear. O tratamento de lipedema sempre vai ser esse, frear e te ajudar a ter qualidade de vida e cuidar bastante, cuidar quando engravidar, cuidar quando entrar na menopausa, sempre manter um bom estilo de vida para que essa doença não venha a progredir mesmo. Eu acredito até que esses tratamentos, assim, às vezes tu fazer um laser ali ou qualquer tratamento assim, mas se tu não estiver desinflamando, podem até piorar, porque eles também geram uma inflamação, né? Não, todo tratamento, ele vai gerar uma inflamação. Uma cirurgia é uma mega inflamação. Então, por isso que eu falo, a gente tem que estar desinflamado. Então, hoje a gente tem, por exemplo, desde a medicação, tem as terapias nutricionais injetáveis, como ácido alfa-lipoico, resveratrol, que podem vir ali a desinflamar também bastante paciente, a curcumina, que a gente consegue fazer via oral ou realmente injetável, que a gente vê uma melhora mais significativa, para que essa paciente, se for fazer qualquer procedimento, já esteja, assim, maravilhosa. Eu gosto sempre de falar que a gente tem que tratar de dentro para fora, né? Então, a gente precisa sempre estar com o corpo equilibrado. Eu falo, a casinha tem que estar arrumada, porque senão não vai funcionar. Não vai ver o resultado, às vezes pode até piorar. Sim. Fiz vários tratamentos estéticos, não vejo nada, mas também tu vai olhar o estilo de vida dela. Sim. Ou até o exagero, como tu falou, né? E às vezes pode acontecer de, por exemplo, ela fez o tratamento, ficou super bem, e depois voltar pior, se ela não manteve os cuidados? Pode, porque é uma doença progressiva. Não é que vai voltar pior, ela só vai continuar progredindo. Então, tudo vai depender. Por exemplo, se é uma paciente que tem só na parte superior, ali nas coxas, de fato, ela pode começar a evoluir para o joelho, pode evoluir para a panturrilha, entendeu? Ela é uma doença que poupa pés e mãos. Então, geralmente, a gente vai ver realmente uma perna que pode ser o bloco inteiro e aquele pezinho magrinho. Mas ela pode vir desde o glúteo e acumulando. Então, é uma doença que, se ela pensar em progressão, ela pode tanto progredir só naquele local, ou ela pode ir estendendo mesmo. E aí pode ir pro braço também. Então, às vezes, a gente pega uma paciente magra que tem no braço. Ou só aquele quadrilzinho, assim, que a gente fala, olha aquela ali, que cinturinha que tem. Aí tem aquele quadril que tem um lipedema ali. E, às vezes, braço com lipedema. Então, são pacientes que emagrecem, que fazem de tudo e realmente não melhora. Em alguns casos, você fazer só uma lipo localizada, porque é um lipedema pequeno, realmente você pode ter uma melhora significativa e meio que resolver o problema. Mas, dependendo do quadro, não vai resolver. E aí, sempre tem que cuidar. Não adianta. Não tem como parar de cuidar. É um estilo de vida que tu precisa levar pro resto da vida. O que deveria ser o correto, né? A gente levar um estilo de vida saudável, né? Que a gente não fique inflamada. E a gente fala, né, que o lipedema, ele tá dentro de um grupo de doenças estrógeno dependentes. Então, ele também pode vir aí associado com adenomiose, endometriose, TDPM. Então, essa é uma coisa que a gente, às vezes, tem que cuidar, porque pode ser que ali depois dos 40, uma mulher que tem um lipedema comece a ter sangramento, quando a gente vai ver uma adenomiose, um mioma, ou até uma endometriose também. Então, sempre que a gente tem uma paciente com lipedema mais importante, a gente tenta buscar se não vai ter as outras coisas associadas, porque elas podem também vir juntas. Yulia, eu tenho uma dúvida. Tu é médica especializada em nutrologia e endocrinologia, mas para ter esse diagnóstico, por exemplo, eu tô com dúvida, talvez eu tenha, que tipos de profissionais eu consigo fazer esse diagnóstico?
Na realidade, todos. Qualquer médico que tenha o conhecimento, ele é capacitado, né? O médico especializado ali, o vascular, ele já vem tratando o lipedema há mais tempo, né? Então, por muito tempo, foi ele que ficou ali, cuidando de quem tem o lipedema, geralmente, né, que é confundido também com o linfedema, que é uma outra doença que está ali próxima. Então, o vascular sempre cuidou disso. Aí, agora, com toda essa coisa de trazer também o estilo de vida, de reforçar essa questão do emagrecimento, todas as outras áreas começaram a ter mais conhecimento. Então, eu acredito que no mundo de hoje, não tem nenhum médico que não possa olhar e diagnosticar. Entendi. A gente tem um quadro agora que é de mito e verdade. A gente vai te fazer algumas perguntas e aí tu responde se é mito ou se é verdade. Tá bom. Começa, Carol. Lipedema acontece apenas em pessoas acima do peso? Mentira. É mito, Mito. né? Desculpa. Mito. Porque eu vejo muito em pacientes magras e é uma doença do tecido gorduroso e não é ligada à obesidade. Mito ou verdade? O lipedema atinge principalmente mulheres? Verdade. Principalmente porque está relacionado ao hormônio estradiol, que é o predominante no sexo feminino. Até tem alguns casos descritos em homens, mas geralmente é quem tem alguma síndrome que tem um cromossomo ali que é do sexo feminino. Então, a gente pode dizer que ela é só da mulher. Eu até ia perguntar isso durante a vez. Gente, a gente só tá falando de mulheres, eu nunca ouvi de homens. Será que eu pergunto? Tava aqui. Isso é importante. Mito ou verdade? Roxos frequentes nas pernas podem ser um sinal de lipedema? Pode sim. Com certeza. Mito ou verdade? Uso de roupas compressivas pode fazer parte do tratamento? Verdade. E é uma das coisas que a gente indica. Aí, dependendo do grau e da localização, a gente vai falar qual que vai ser a melhor meia. Porque tem algumas que vão usar meia, outras que vão usar, tipo, uma calça compressiva. Então, sim, ela pode ser e ajuda bastante. E esse uso da meia compressiva, ele vai ser diário ou às vezes quando vai viajar? Como que é feito esse uso? Nesse caso, é diário. Aí, a gente fala do viajar, principalmente quando a gente tem alguma doença mais linfática mesmo, tá? Ou, às vezes, uma insuficiência venosa. Mas pro lipedema em si, a gente orienta a usar sempre. Mito ou verdade? Dieta e exercício físico resolvem completamente o lipedema? Esse eu acho que é o maior mito de todos, tá? Porque não responde à atividade física e à dieta restritiva somente, tá? Realmente é o que eu falei, é um cuidado, é difícil, é uma doença complexa. Se fosse simples, seria maravilhoso, mas é uma doença que a gente tem que tratar a paciente como um todo, até da parte mental mesmo, porque todo o estresse que pode envolver pode piorar a doença. Mito ou verdade? Qualquer profissional da área da saúde pode diagnosticar e tratar o lipedema? Verdade, desde que ele tenha conhecimento. Agora acho que é as perguntas. Eu, na verdade, já fiz, né? Tu já fez a pergunta? Já fiz a pergunta. Tem mais alguma pergunta do pessoal da live? Temos perguntas? Que as perguntas... Algumas ela já acabou respondendo. Mas vou falar novamente, se quiser pode reforçar. Pergunta de Mariana. Eu tenho muita gordura nas pernas, mas não sei se é lipedema ou gordura comum. Como que eu sei diferenciar? Principalmente porque deve vir com outros sintomas. Então, por exemplo, dor ao toque, os roxos que aparecem com frequência. Geralmente é um acúmulo desproporcional ao resto do corpo. Então, uma paciente que às vezes não tem gordura abdominal e vai ter uma gordura só localizada. E aí, realmente, pelo aspecto, se ela sente, se é casca de laranja, se tem nodulações ao toque. Mas eu acho que é melhor ela procurar o meu consultório. E aonde fica teu consultório? Eu estou atendendo no Instituto Bisa, que é localizado ali perto do Top Market, no centro de Florianópolis. Temos mais perguntas? Temos. Juliana, essa aqui você já respondeu. Lipedema tem cura ou dá pra controlar? Não tem cura, mas dá para controlar. Ok. E Carla perguntou, quem tem lipedema pode treinar normalmente ou tem algum tipo de exercício físico que é melhor evitar? O melhor é ter um estadiamento de qual é o grau do lipedema, tá? Se for o grau mais leve e não tiver nenhuma dor, pode fazer qualquer exercício. Perfeito, muito obrigado. Nossa, como é importante o Papo Saúde, né? Porque é uma
trazer informação pro pessoal, assim, lipedema, como eu comentei, é uma coisa que tá super em alta, então é bom a gente trazer a informação pra nossa comunidade, né? O quanto a Sim. gente consegue ajudar as pessoas com informação. Não, e traz bastante confusão, né? Muita gente confunde, não sabe, tem dúvida, então sempre é muito bom falar sobre. Então, Uli, pra gente finalizar, que mensagem que tu daria pras pessoas que estão sentindo dor, desconforto, que desconfiam, né, talvez de ter lipedema, o que tu deixaria para essas pessoas? O maior problema de você ter uma doença ou você não se reconhecer no corpo é o que isso faz com você, né? Baixa autoestima, te traz dúvidas, te traz muita, realmente falta de pertencimento. Então, se você, mulher, se identifica, acha que você pode ter ou realmente, né, quer melhorar, o melhor é buscar acompanhamento. Porque com um direcionamento certo, com certeza você melhora a sua qualidade de vida, sua autoestima e sua saúde. Doutora, muito obrigada por Eu que esse Papo agradeço. Saúde, foi muito legal, acho que a gente vai levar muita informação para nossa comunidade. A gente tem um mimo para você, Ai, muito em obrigada. agradecimento a esse momento que pôde passar aqui conosco. Eu que agradeço, gente. É sempre muito bom falar sobre saúde e sobre lipedema. Obrigada. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Ele vai estar ao ar tanto no Spotify quanto no YouTube e também no nosso Instagram. Obrigada! Obrigada, pessoal, até a próxima. Até a próxima.